bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aqui Vitor Lada, host desse podcast que estou lhe apresentando. Hoje com um convidado ilustre, que faz um bom tempo já que a gente estava querendo se reunir. Gleison Matsui, assim como eu, prefere ser chamado mais pelo sobrenome. Então, Matsui, eu queria que você se apresentasse para o público aqui. Então, muito prazer a todos, um prazer tocar esse projeto aqui com você também, Vitor Lada. Meu nome é Gleison Matsui, sou assessor de investimentos na Neovalor Investimentos, credenciado pela Ancor. Já tenho uma experiência ali de 5 anos mais ou menos de mercado financeiro. E vamos trocar uma ideia aqui, né? Qual que é o intuito hoje? Basicamente, discutir assessoria de investimentos. Claro, focando muito mais no cliente do que na profissão em si. Mas, nesse começo, a gente vai explicar o que a gente realiza e também mostrar alguns casos do que são cotidiano na nossa profissão. Queria, Matsui, que você falasse brevemente o que você está vendo de cenário para esse ano, como que está... Porque eu sei que é um assunto que o pessoal acaba pedindo bastante para a gente comentar aqui. Não, com certeza. Hoje, cenário macroeconômico, né? A gente vê aí o Brasil com incertezas fiscais. Desde de ano passado já vem sendo feito essa política que tem uma certa aversão à organização orçamentária, né? E para esse ano a gente espera aí a Selic, que é uma taxa de que a gente pode comentar um pouco mais a fundo depois, claro, que é basicamente a taxa que rege todas as outras taxas do Brasil. A gente espera a Selic aí a 15,25% até o final do ano. E um cenário de atrativo, né, para renda fixa, que vai render mais. A taxa Selic faz com que a renda fixa rende mais, né, mas também que traga oportunidades para a renda variável, né, já que a gente pode também aprofundar, né, mas quando a taxa Selic está alta, a galera foge da renda variável e vai para a renda fixa, né? Então acaba se criando também oportunidades na renda variável com preços mais atrativos. Claro, eu queria que você comentasse um pouco, até para a gente buscar aqui cada vez mais abordar o assunto, que ele é importante. Nesse cenário que ele é conturbado e também tem algumas questões que são complexas, o que faz um assessor de investimentos? Como que é a profissão e para que serve, digamos assim? Legal. Então, parte de investimento é algo que é complexo para algumas pessoas, né? Nem todo mundo entende aquela sopa de letrinhas, CDB, LCA, LCI. Ações, inclusive, é algo que muita gente não domina. O brasileiro ele tem mais intimidade com o mercado imobiliário, né? É um povo mais acostumado a investir em imóveis, físicos principalmente. Mas, então, basicamente, o assessor ele vai simplificar o mercado financeiro para o investidor final. Então, você que quer ter uma renda passiva, por exemplo, daqui a tantos anos, a gente vai pegar ali o que a gente tem à disposição e atrativo no mercado hoje, vai simplificar para você entender no que você está investindo, claro, né? Também explicar todas as taxas, né, para você não se sentir lesado, montar uma estratégia, uma simulação, uma carteira com uma projeção que chegue no seu objetivo no final do prazo de uma forma tranquila, sem nenhuma mudança de rota. Certo. Uma questão da profissão que ela é importante, quando a gente fala de finanças pessoais, e esse primeiro bloco ele vai ser bem mais direcionado a partir de pessoa física e soluções para isso, está muito mais vinculado ao pessoal do que sobre finanças, como a gente sabe muito bem no dia a dia. Então, esse primeiro diagnóstico, esse primeiro contato com o cliente, ele é essencial. Eu queria que você citasse, até porque assessoria não é só sobre o ganho de capital, seja por via de renda fixa, seja pela parte de ações, mas sim por um ecossistema financeiro como um todo. Queria que você citasse alguns casos diferentes que você já teve, como que você deu soluções também. Então, como você mesmo já comentou um pouquinho, nem todo mundo está buscando rentabilidade. Eu atendo hoje clientes de 5 milhões, de 6 milhões que buscam ali uma renda passiva de 20 mil por mês, por exemplo. Então, assim, é algo que não necessariamente a rentabilidade é o foco dele, mas sim ficar tranquilo ali com o patrimônio que ele já tem, saber trabalhar bem aquele patrimônio para alcançar o objetivo dele. Então, como você estava comentando, né, basicamente é muito importante que o assessor faça um diagnóstico. Então, primeiro tem aquela reunião de diagnóstico que a gente faz, né? Você também já está bem acostumado. E a gente pergunta tudo, né? Parece até um pouco invasivo às vezes, mas é basicamente para a gente conseguir montar uma carteira que seja adequada para essa pessoa. A gente tem o quê? Você tem 22 anos? Isso. Eu tenho 23. A minha carteira pode ser completamente diferente da sua, mesmo se o nosso perfil for o mesmo, o objetivo mesmo. Porque se você quiser viajar no final do ano, sua carteira tem que ter uma certa mudança ali, uma certa liquidez para o seu objetivo.
Então é justamente essa questão de você entender o cliente, você entender exatamente qual é o perfil dele, quais são as necessidades dele, o que ele precisa, qual é o objetivo, os prazos que ele tem e montar uma carteira de acordo com isso. Então isso vale para todos. Eu sempre, assim, no cotidiano eu comento que no escritório, por exemplo, aqui, a nossa média de clientes é a partir de 50 anos. Então as demandas que chegam no dia a dia, muitas vezes, igual você comentou, quando o patrimônio ele já é maior, muitas vezes ele não quer acumular mais, ele já fez o patrimônio, já fez essa construção, essa fase já passou. Então ele quer zelar por esse patrimônio, fazer alguma sucessão para o familiar, tirando uma parte com eficiência tributária, pagando menos imposto, quer fazer uma parte, às vezes, fora do Brasil também, para segmentar e diversificar esse patrimônio, para ele perpetuar da melhor maneira possível. Uma coisa que eu acredito que seja importante é a gente comentar a respeito também de como são os produtos e serviços que a gente tem aqui. No geral, Matsui, até para depois a gente intensificar os assuntos, quais são os produtos que você mais comenta? Quais são a parte dos investimentos também que você acaba realizando no cotidiano? Então, hoje, o investidor busca muito ações, fundo imobiliário, que é aquilo que está mais acessível, né? No sentido de já está na boca do povo. Né? Então, o fundo imobiliário é aquele ativo que vai gerar dividendos para você todos os meses, ações, aquele ativo que vai gerar dividendo, mas também você vai ter uma alta exposição à valorização, assim como também desvalorização, é do jogo, é normal. Mas a gente trabalha muito também com a montagem da carteira completa, né? Então, para isso é necessário que você tenha uma reserva de emergência, que a gente vai explorar ali a renda fixa. A gente segmenta em caixinhas, que a gente diz. Claro. Então, reserva de emergência, você vai explorar renda fixa ali com liquidez alta. Reserva de oportunidade, você também vai buscar uma renda fixa com uma liquidez alta também. Caixinha de longo prazo, que é a terceira caixinha, você já vai começar a explorar aqueles ativos mais arriscados, né? Então ações, fundos imobiliários, até mesmo renda fixa, só que de longo prazo, né? Com vencimento maior, que não necessariamente tem uma liquidez alta, mas além desses produtos, desses ativos, que a galera já tem uma noção, né, que a gente trabalha muito interligado com o termo investimentos, mas a gente também abrange toda a vida financeira. Né? Então, quero fazer um processo de sucessão patrimonial. A gente trabalha ali com whole life, né, que seria o seguro de vida, a gente trabalha com holding familiar, consórcio também para alavancagem financeira. Então, é um leque muito grande de opções, mas aí voltando até um pouco naquele gancho que a gente estava comentando de como a gente faz o diagnóstico com o cliente, o que ele precisa no momento. Assim, eu estou numa fase de acumulação de patrimônio. O que seria interessante para você? Às vezes um consórcio. Muita gente às vezes tem umas objeções com o consórcio, Claro. tem aquele preconceito, né? Mas, na verdade, o consórcio, se bem planejado, ele pode ser uma ótima ferramenta, né, para alavancagem. É justamente aquele ditado que a gente tem, que quem se planeja ganha mais ou quem se planeja paga menos. Então acaba sendo bem interessante para quem quer uma alavancagem financeira. Né? Eu acredito que, muito em linha com o que você tem comentado comigo agora, Gleison, como que funciona basicamente um banco? E pouca gente acaba sabendo ou lidando com isso, né? O banco, a estrutura dele é uma gestão de risco. Ele pega o seu dinheiro barato e empresta o seu dinheiro caro. Essa diferença a gente chama de spread bancário, que é o que ele coloca definitivamente no bolso, é o lucro dele. Quando a gente pega a assessoria, o nosso lucro, ele é basicamente, muitas vezes, um equity. O que isso quer dizer? É uma participação dentro do patrimônio. Então, quanto mais patrimônio você acumula, mais também é a remuneração. Então, a gente não tem interesse, muitas vezes, de emprestar o seu dinheiro pagando pouquíssimo para você ou algo nesse sentido, ou de te oferecer um produto que não faça sentido nenhum. É justamente ter esse diagnóstico mais completo e fazer com que você alcance seus objetivos. Muitas vezes na pessoa física, os objetivos são muito diferentes. Já tem caso de cliente que quer comprar um imóvel daqui a 5, 6 anos, está se programando para comprar, às vezes, um imóvel comercial ou fazer uma obra, algo nesse sentido. Tanto também aquele cliente que quer viver de renda, gosta de fundo imobiliário, gosta de proventos de ações. É verdadeiramente muito complexo. E uma coisa que, embora no Brasil seja muito divulgado, e isso está totalmente equivocado, é o retorno rápido. A nossa profissão, claro, a gente vai lidar com ganho de capital, isso é totalmente interessante, tanto para a profissão, tanto para o cliente, a gente demonstrar isso, mas não é aposta na roleta, nada nesse sentido. Eu queria que você comentasse, até porque a gente sabe que tem alguns clientes que são de fora do Brasil, como é que é o processo para eles investirem, se ele tem essa possibilidade, até para a gente ir funilando aqui
vários casos, digamos assim. Certo. Então, você comentou ali de o pessoal que quer ganho rápido, né? Só fazendo um adendo sobre isso. Existe também ganho rápido em investimentos normais, digamos assim, sem ser aquele tigrinho. Existem formas de você buscar um rendimento rápido, mas claro que é sempre mais arriscado, né? Existe uma tríade dos investimentos que é basicamente rentabilidade, segurança e liquidez. Se você não consegue em nenhum investimento ter os três de forma maravilhosa em qualquer investimento, nenhum investimento vai ter os três ótimos, né? Então, se você quer um retorno rápido, ou você vai abrir mão ali da liquidez, ou você vai abrir mão da segurança, que muitas vezes é o caso, né? Então, por exemplo, o day trade é um exemplo, tem ali a questão que o day trade é um pouco mais arriscado do que investimento de longo prazo, né? Então, tem vários exemplos, na verdade, trade idea que a gente faz bastante, né? Sim. Na XP, né? Aquela long short, né? Então, existem muitos casos. Até para explicar para o pessoal como que funciona esse tipo de operação, por exemplo. Eu sei que trade a maioria já está habituado. Uma long short basicamente é uma operação que a gente entra comprado numa ponta e vendido na outra. Então, exemplo simples, a gente entrou comprado em Petrobras e vendeu Vale. Só que isso tudo numa mesma operação. Você já sabe o risco que você tem, mas você também desenha o retorno. Normalmente o risco ele é menor do que o retorno. Por quê? Assim, no médio e longo prazo, a gente vai crescendo para capital e ficando positivo nessa forma. Percentualmente bastante também, é uma operação que normalmente traz bons frutos ali. Exatamente, e só complementando, né, até sobre a sua fala, quando a gente vê um investimento tanto de curtíssimo prazo quanto de médio e longo prazo, é muito mais a fundo a análise do que simplesmente ver o ativo e, pô, é isso. Claro. A gente vê bastante coisa, né? Então, a gente pega o setor, pô, aquele setor, ele é um setor legal para se investir, ele é um setor perene. Se a gente pegar como exemplos ali o setor de varejo, o setor de aviação, são setores que não são interessantes para investir, pelo menos aqui no Brasil. Mas existem setores que, por exemplo, commodity leva o Brasil, né, o nosso PIB para cima. Então, o setor de commodity é legal, o setor bancário também tem uma grande participação na nossa bolsa. Essas estratégias de curtíssimo prazo, como long e short, por exemplo, é justamente como o Vitor estava comentando. Você vai ter uma ponta vendida em uma ação e uma ponta comprada em outra. Quando que você vai ganhar? Se a ponta comprada você tiver uma valorização e a ponta vendida você tiver uma desvalorização. Exato. Por isso que você vai também ter a análise da descorrelação daqueles ativos, né? Por exemplo, existem ativos que se a bolsa subir, aquele ativo sobe, ou vice-versa. Então, quando você vai fazer uma estratégia como essa, você também tem que ver a correlação desse ativo com a bolsa. Eu queria que você comentasse, até interessante essa parte da Vale, a respeito do seguinte. Qual que é a estrutura por trás de um escritório? Muita gente ainda não tem assessoria de investimentos, acaba confundindo até com agência, algo nesse sentido. Quais são as diferenças ali? Numa assessoria você vai estar conversando com o assessor, só que você tem acesso a muito mais coisa. Se a gente der o nosso exemplo aqui, né? Por exemplo, os meus clientes ele têm acesso a mim, mas também tem acesso a todo o nosso time. Então, claro, dentro de um escritório existem várias vertentes. Tem o Timo, que ele é famoso, né, cabeludão, né? Ele é o nosso head de mesa de renda variável. Então, ele é o cara ali que está responsável por fazer análise profunda de todos os ativos, né? O assessor ele consegue fazer essa análise, mas para ele ter tempo ali para, né, tratar com reuniões com clientes e tudo mais, tem uma pessoa direcionada especificamente para isso, assim como também tem a mesa de renda fixa, né? A gente chama muito de mesa, mas é basicamente setores, né? Então tem o setor ali de renda fixa que vai analisar os ativos que estão legais naquela semana, aquele mês, aquele ano. Tem o de renda variável, enfim, tem uma gama de opções também, até produtos alternativos, como a gente estava comentando, né, consórcio, seguro. Então sempre tem setores ali e o assessor ele basicamente vai ser o intermediador desses setores para o cliente final, para o investidor. Claro, uma coisa que ela é importante sobre a profissão, acho que é legal até comentar com o público aqui, a gente basicamente ajuda a programar em conjunto toda a vida financeira. Então, passando por diversos pontos. Pense que quando você está num banco, algo no sentido, você tem um pacote pronto. Você vai ter o cartão, você vai ter como pegar o dinheiro emprestado com uma taxa já pré-fixada, algo nesse sentido, ou seja, já definida. Você vai ter ali um investimento padrão também, às vezes uma previdência, algo assim. Quando você quer, você vai até o gerente libera para você fazer um Pix, enfim. É muito mais engessado. Sim. Quando a gente vai para o padrão de assessoria, a gente consegue acessos
Claro, porque a gente está pensando junto, como eu comentei do equity, a gente está pensando basicamente sua vida financeira conjunta à nossa carreira. Se os dois aumentarem, é o melhor dos mundos. Então acaba chegando muitas demandas, até para explicar um pouco do meu dia a dia, eu atendo muito mais empresas e a parte que é para a pessoa física normalmente são os empresários que são donos dessas empresas. Então, muitas vezes, a nossa relação comercial ela começa com uma holding familiar ou começa com algo vinculado à pessoa física. E ele chega com demandas que a gente também consegue dar soluções ou prestar cotações na pessoa jurídica. Eu queria agora abrir o segundo bloco dessa conversa. Matsui, tem mais algo a comentar? Você comentou 2 momentos do banco e tem muitas diferenças, né, entre investir no banco e numa corretora com uma assessoria. No banco, é até um pontapé ali que eu vou dar no banco, mas infelizmente hoje o formato que o banco trabalha, ele é muito mais engessado, como você comentou, do que uma corretora ou uma assessoria de fato, como a gente tem na Neovalor. Por que isso? Porque um CDB de 150% do CDI, por exemplo, que agora a gente tem no Banco XP. Esse CDB está disponível para todos os clientes que trouxerem dinheiro novo. Né? No banco, um ativo desse ele só vai ser direcionado para cliente ali que trouxer 10 milhões para cima. Né? Então, infelizmente, no banco tem uma assimetria muito grande de informação e também de produto. Né? Hoje a gente vê que no banco é muito usado previdência, até hoje muito usado também a poupança. A poupança deve render o quê? 0,5%, 0,6% ao mês. Isso, cara, perde para a inflação. Sim. Então acaba que não é muito interessante. O banco tem suas atividades que são interessantes lá, eles vão usufruir ali de atividades do banco que são legais, mas quando se trata de investimentos, não tem como. Não tem como investir no banco porque tem um conflito de interesse muito grande. Eles vão ter meta ali de ofertar produto como poupança, que não é um produto que acho que nenhum brasileiro precisa de poupança. Sim. Mas é basicamente esse complemento que eu queria fazer, dando essa farpada, mas pode seguir. Um ponto importante até para seguir para o próximo bloco basicamente, a gente faz também um trabalho que ele é educacional. Sim. A XP, a Neovalor, Treditais, enfim, cresceram por esse caminho também. Que é o quê? Se a gente vai aplicar, vamos, nesse ativo. Por quê? Essas dúvidas, quando você é nosso cliente, elas são muito bem respondidas. E, claro, a gente demonstra sempre o porquê também, até vinculado aos seus objetivos. Eu quero essa renda fixa com liquidez. Qual que é o interesse dela? Eu quero essa ação específica. Qual que é o interesse também? Acho que seguindo para a parte do bloco 2, o bloco 2 basicamente ele vai se tratar a respeito, Matsui, na parte de pessoa jurídica. Por quê? Desde 2019, a gente atende também como XP Empresas. Então, desde a solução de caixa, solução de crédito, câmbio, enfim, produtos diversos ali, troca de dívida, que muitas vezes não é interessante para o banco. Eu queria entender um pouco, até que o Matsui comentasse, para ser um bate-bola aqui, um pouco da experiência que ele tem já atendendo empresas, quais são as diferenças ali entre se investir numa pessoa física e numa pessoa jurídica? Na PJ, a gente trabalha muito principalmente, eu acho que a vertente principal na XP é caixa. Né? Hoje, muita empresa não sabe como gerenciar o seu caixa, não sabe como remunerar o seu caixa. Claro. Né? Então, às vezes coloca no CDB, é um ativo que vai render alguma coisa? Mas não é o mais interessante para a caixa de uma empresa. Até porque o CDB tem cobrança do IOF, que é o imposto que ele é cobrado nos primeiros 29 dias de aplicação. Então, se você tem um caixa que amanhã você precisa usar, você vai pagar IOF, em torno de 96% de IOF. Então, assim, existem opções para remunerar o caixa isentos desse IOF. Acaba sendo muito mais interessante. Outras vertentes que a gente também aborda, acho que você pode comentar até melhor que eu, que você é mais especializado, mais direcionado para PJ, mas também existem soluções ali para questão de economia em relação à conta de energia, né, tudo mais. Qual a sua experiência em relação a esses tipos de soluções? Que a gente comenta. Exato. Basicamente hoje, boa parte dos financeiros do Brasil, eles são somente operacionais. O que isso quer dizer? Como a demanda é muito alta, eles ficam no dia a dia muito mais fechando e abrindo planilha ou resolvendo alguma coisa com o cliente, ou enfim, na própria operação mesmo, e não conseguem ter uma análise pensando no médio e longo prazo.
quanto que a minha empresa ela vale, por que que a gente está, como que a gente consegue crescer o lucro, será que vale a pena a gente pegar esse crédito ou não? É muito mais na necessidade do que pensando médio e longo prazo, nesse sentido. Qual que é a diferença principal entre ter uma pessoa física e uma pessoa jurídica? A pessoa física, ela está pensando no patrimônio dela e ela quer ter principalmente um ganho de capital. Na pessoa jurídica, basicamente, qual que é o principal motivo para se investir ou, enfim, para cotar outras questões aqui? É basicamente melhorar a sua operação. Como que eu posso aumentar uma margem da minha operação? Se você rentabiliza bem o seu caixa, uma taxa Selic que talvez chegue a 15 esse ano, o seu caixa ele cresce ao ano 15%. Às vezes é uma diferença que você contrata uma pessoa a mais, né? Exato. Dependendo do volume, tem algumas companhias que eu atendo, a gente utiliza de estratégias como essa, até para quitação de dívidas ou para aumento de patrimônio da empresa, algo nesse sentido também. Claro, para uma companhia menor, muitas vezes é um funcionário, 2, 3 que ela está pagando, que também é muito interessante. Quando a gente pega um outro cenário, é pensar operações. A gente vai pensar junto da mesma forma do que da pessoa física. Por quê? Quanto maior for a sua empresa, melhor também vai ser o nosso ganho. Isso é uma relação assessor-conjunto ao cliente que a gente deixa sempre bem claro. Basicamente, vou dar um exemplo que aconteceu nas últimas 2 semanas, não lembro se eu comentei contigo. A empresa ela tinha uma dívida que estava num indicador e também muito agressivo. O que isso quer dizer? Estava muito caro. No bom português é isso, ela estava pagando IPCA mais 10, IPCA mais 11 ao ano, via banco. O banco, ele mesmo ele consegue trocar essa dívida, mas ele não o faz. Por quê? Não é interessante para ele, vai diminuir o lucro dele. Via XP a gente consegue fazer o mesmo processo e muitas vezes trocar ou para IPCA mais uma taxa mais baixa, ou para um outro indexador que faça mais sentido. Então esse é um dos momentos que a gente acaba auxiliando. Na parte de utilities, pense o seguinte: energia, câmbio, uma parte, ou seja, troca de moeda, uma parte, às vezes, direcionada também a diesel, algo nesse sentido. A gente tem soluções financeiras em específico que a gente consegue abrir e travar o preço. O que isso quer dizer, até se você conseguir explicar para o investidor aqui, Matsui, como que funciona esse processo? Calma aí, pro PJ não é tu? Mas só eu tô falando? Não, porque, na verdade, esse bloco 2 seria, na verdade, eu perguntando pra ti.